Shalom, shalom, boa tarde. 27 de Shevat, 5.784, a contar da criação. 6 de fevereiro de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as reflexões para o nosso aprendizado e ensinamento, para que nós possamos cada vez mais trazermos luz e presença divina para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Temos uma tarefa suprema pela frente e nós precisamos continuar aí na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Estamos aí trazendo nesta semana a Parashá Mishpatim, né? Onde temos aí a questão de as leis, os estatutos. Então, dentro desse contexto que é a nossa reflexão nesta semana sobre Mishpatim, ok? Nós estamos um pouquinho atrasados devido a um trânsito que nós estamos enfrentando. Precisamos enfrentar a oficina, né? Um probleminha que deu o carro aí, precisávamos resolver isso hoje, né? Então, a gente fica à mercê do horário mecânica, e aí foi por isso que nós atrasamos um pouco aí, ok? Mas vamos em frente nessa nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Parashá Mishpatim, leis, estatutos, né? Essa semana nós vamos continuar no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 21 até o capítulo 24, verso 18, onde temos aí realmente 118 versículos na nossa Parashá semanal. Nós estamos na sexta Parashá dentro do livro de Shemot e no ciclo 5.784 já estamos na 18ª porção dos nossos estudos aí, né? Esta semana vamos completar com estes versículos, né? 118, estaremos completando 2.190 versículos nesta semana, estudando a Torá no nosso novo ciclo de Torá, ok? Mishpatim, ela está conectada exatamente com leis civis e penais, que são autocompreendidos, ou seja, o que Mishpatim traz são estatutos e leis de fácil compreensão. Isso não se refere apenas ao povo judeu, mas as leis civis e penais, ela também tem conexão com as nações. Por isso que as nações têm o seu código penal, e principalmente os códigos penais mais antigos, né? Eles estavam muito bem centrados dentro da própria Torá. Com a modernização do tempo, modernizou-se realmente, entre aspas, né, a população. Então, coisas que eram crimes ou infrações penais antigamente, hoje em dia já não é tão considerado assim crime ou infração penal, né? Tanto é que nos Estados Unidos tem lá um estado, né, que até $950 que estiver computado, o ladrão ele não responde mais processo, né? Então aquela questão tolerância para os pequenos crimes, sendo que os pequenos crimes levam aos grandes crimes, né? Nova York era um centro onde realmente o crime mandava, mas aí teve lá um prefeito de Nova York que resolveu dar tolerância zero ao crime e resolveu o problema do crime. Agora, nos dias atuais, vários lugares estão querendo aí abrandar, né, os chamados pequenos crimes, né, de furtos e roubos, né? Então, quer dizer, pode-se roubar um celular aí que não vai ter problema nenhum, segundo alguns querem, né? E o Brasil está querendo ir para esse mesmo rumo, né? Tolerância aos chamados pequenos crimes, né? E aí, como que fica? Entendeu? A pessoa entra dentro da sua casa, resolve ali roubar o seu celular, o seu tablet, o seu computador, a sua televisão, e você não pode fazer nada,
É isso que eles querem. Então é por isso que o sistema, né, político que está concentrado dentro daquela questão dos partidos socialistas, comunistas, que é defendido pelos partidos de esquerda, obviamente, né? É isso daí que eles estão querendo, né? O fim da família, o fim da propriedade privada, né? Estão querendo aí o fim de uma sociedade ordeira e por aí afora vai. Então, realmente, como diz o ditado, né? Só Deus na causa, né? Que realmente o soberano do universo, né? Hashem, o Deus Todo-Poderoso, ele que realmente dê condições aos nossos políticos do bem, para que realmente não deixe avançar essa pauta nefasta, para não trazer grandes danos à população brasileira, como acontece em outros lugares por aí afora vai, onde estão tendo nessa famosa tolerância aos chamados pequenos crimes. Isso é muito preocupante, né? Então, a Parashá Mishpatim, ela vem trazer leis e estatutos para que realmente haja uma ordem social e para que não venha o caos social, né? Então, por isso, Rashi, ele explica, leis registradas na Torá, que se elas não tivessem sido ordenadas, teria sido apropriado instituí-las de qualquer modo, né? Por quê? Porque é aquilo que convém, não furtar, não roubar, não danificar a propriedade alheia, não danificar ou machucar ou ferir o próximo. Então são coisas básicas dentro de uma sociedade ordeira, uma sociedade do bem, entendeu? Então são essas práticas aí que Mishpatim vem trazer para nós aí. Além disso, Rashi continua comentando, estas leis não são só patentes para os judeus, mas também para as nações do mundo. Tanto que é possível que, nesses assuntos, uma lei secular seja idêntica a uma lei judaica, né? Então, por isso que o que se usa no Brasil, por exemplo, né? Que nós somos uma sociedade judaica cristã. Ou seja, o próprio estilo da nossa sociedade, ela tem um fundamento judaico. Entendeu? Então, é justamente dentro desses aspectos, né, de Mishpatim, leis e estatutos. Por essa razão está declarado no começo da nossa Parashá, né, que nós vemos aí capítulo 21, verso 1, onde está escrito, e estas são as leis, né? Então, e estas são as leis, estas são os estatutos. E desse sentido, até mesmo quando a decisão deles conhecida, né, como Rashi explica, que são preceitos, estatutos e leis, não somente para o povo judeu, mas também para as nações, né, até quando a decisão deles conhecida, uma vez que as leis deles estão baseadas na lógica humana, e é preciso observar nossos preceitos como decretos divinos, né? Então, esses decretos, estatutos, leis, essas normas, né, que se aplica dentro das leis civil e penal, então nós precisamos compreender que são decretos divinos. Então, e além disso, nós vimos aí a Parashá da semana passada, onde nós temos Haseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 falas de Hashem. Entre elas está bem claro ali todo o relacionamento do ser humano para com o seu próximo, para que não venha provocar ao seu próximo nenhum tipo de dano, né? Nenhum tipo de ferimento, prejuízo, né? E inclusive está escrito também, não assassinarás, né? Então, é exatamente dentro desse aspecto. Então, além disso, né, segundo Rashi, numa análise mais profunda, poderíamos dizer que o conceito de Mishpatim do Sinai ensinou que a própria essência da racionalidade também foi implantada no Sinai. E se as leis civis e criminais não tivessem sido dadas no Sinai, a inteligência humana não teria sido capaz de compreendê-las, como os outros preceitos, né, que estão acima da lógica humana.
nesse aspecto, o que Irache nos chama a atenção é que nós precisamos compreender que são leis, né? Como diz o texto, e estas são as leis, né? Então, nesse sentido, quando fala e estas são as leis, pelos comentários de Irache, do nosso Rebbe e dos mais sábios do nosso povo, significa que estas leis também foram dadas no Monte Sinai. Então elas são leis também do Sinai, são leis que Deus deu a Moshe no Monte Sinai. Então é a vontade divina. Então por que eu não faço algo para prejudicar o meu próximo? Porque é a vontade divina. É um estatuto, é uma lei, é uma norma civil e penal. Mas é da vontade divina que eu não pratique nada que venha prejudicar o meu próximo. Que eu não venha ferir o meu próximo, que eu não venha assassinar o próximo, e assim sucessivamente. Ok? Então, a natureza racional das leis é o resultado, na realidade, da vontade divina, que é intrinsecamente insondável, estando investida na sua Torá. Por isso que a Torá, amados, ela é a base de tudo, para o ser humano, para a vida humana, para os 4 reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, o reino humano. Então, tudo está exatamente na Torá. E é essencial isso. À medida que povos, sociedades foram se distanciando da Torá, dos 5 primeiros livros bíblicos, a sociedade começou a entrar em caos, tanto de ordem espiritual, ética e moral. Famílias cada vez mais sendo destruídas, as personalidades das pessoas sendo deformadas de forma absurda, justamente porque o afastamento da Torá é um afastamento de Deus. E afastamento de Deus, as pessoas ficam à mercê das forças negativas destrutivas, as forças do mal. E aí é ladeira abaixo, para que não haja nem ética, nem moralidade e nem espiritualidade. E aí você vê os absurdos que certas pessoas na sociedade estão fazendo. Então a natureza racional das leis é o resultado da vontade divina, e nós precisamos compreender que de fato, né, está investida na Torá, já que a Torá é de fato a planta que foi usada para criar o mundo, que foi a planta que foi usada para criar o universo, o nosso planeta, os nossos 4 reinos, vegetal, mineral, animal e humano. Então esta é a planta divina, é o projeto divino que tornou realmente real, né? E é isso daí que nós estamos vivendo no tempo presente. Então, dessa forma, estas leis ficaram compatíveis com a matéria do mundo e comensuráveis com o entendimento humano. Por conseguinte, a mente humana, incluindo a mente dos não-judeus, naturalmente tendem à sabedoria de Deus, que é precisamente o que foi comunicado no Sinai, ok? Ou seja, a mente humana natural, ela compreende o que é certo e o que é errado. A mente natural, ela compreende aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, a mente natural, ela compreende de forma natural o que é realmente justo e o que é realmente injusto. E que está conectado com a vontade divina. Então, isso é uma realidade que Deus colocou na mentalidade humana, né? E o afastamento de Deus, o afastamento da sua palavra, faz com que estas mentes começem a sofrer deterioração. E ao sofrer deterioração, corrompe-se os bons costumes, corrompe-se realmente a ética, a moral e a espiritualidade. E aí, ladeira abaixo. Então, por isso que nós precisamos estar conectados com a vontade divina, para que nós possamos realmente transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E isso está em cada um de nós. É vencermos o nosso eu, vencermos a nossa má inclinação, a inclinação para o mal,
que é o Yetzer Hará, e realmente fortalecer a nossa alma divina para que domine a alma animal e assim juntas podem realmente fazer aquilo que é do agrado divino, ok? Logo no início da nossa paraxá, nós temos aí exatamente sobre a questão que fala do escravo hebreu, né? Então, se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará por 6 anos, mas no 7º ano ele sairá em liberdade, né? E depois aquele escravo, por exemplo, que declarar que ele não quer sair livre, que ele quer permanecer escravo na casa do seu senhor, né? Então o que vai acontecer é que será levado a questão de forma judicial ao tribunal e a orelha direita desse escravo que quer permanecer escravo, então a sua orelha direita será perfurada e ficará um sinal na sua orelha direita, né, no seu lobo aqui, ficará realmente a marca de um escravo que teve o direito à liberdade, mas ele não quis ficar livre, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, por que um judeu só é vendido como escravo quando ele for condenado, né, por roubo e não pode pagar a dívida, o dano que ele causou à vítima? Ou então porque ele ficou extremamente pobre, né, e ele precisa sustentar a sua casa, a sua família, então ele se vende como um escravo por 6 anos, no 7º ano ele é colocado em liberdade. Ok? Então, por que a paraxá começa exatamente falando sobre escravo judeu? É escravo judeu mesmo. Um judeu comprando um outro judeu e tornando-o escravo da sua propriedade por 7 anos. Segundo a sabedoria judaica, os nossos mestres trazem para nós vários aspectos dentro da questão escravo hebreu, o escravo judeu. Entre elas, vejam bem, eles tinham acabado de sair do Egito e eles saíram todos, sem exceção, todos saíram muito ricos, saíram riquíssimos do Egito. Então, a paraxá, ela, por falar em escravo hebreu, parece ilógico, porque eles estão ricos, nesse momento eles estão riquíssimos. Então, entre aspas, parece que é uma lei que nasceu morta, por assim dizer. Não teria efeito nenhum à sociedade judaica, porque todos estavam ricos. Quem queria roubar alguém? Quem queria ficar extremamente pobre? Então, não tinha, aparentemente, não tinha lógica contra essa realidade. Mas Deus, ele faz alguma coisa em vão? Será que o Eterno, ele traz uma lei desse nível sem sentido? Não há objetivo nisso? É algo vazio? Logicamente que não. Como para realmente o soberano dos mundos, o Eterno, o presente sempre será um futuro presente e um passado presente. Então Deus sabe muito bem o que aconteceu no passado e Deus sabe muito bem o que acontecerá no futuro. Então ele já vem para prevenir o povo sobre isso. Por quê? Porque se o povo saiu rico, não há explicação para que um hebreu, um judeu, torne-se pobre, extremamente pobre. Porque Deus lhe deu condições dele reiniciar a sua vida com riquezas. Era uma questão de administrar e poder realmente fazer um bom negócio e poder viver realmente dos seus lucros, né? Viver realmente daquilo que ele empreender a sua riqueza, ele poderia viver tranquilamente dos seus negócios, dos lucros, etc. e tal. Mas, como o ser humano é complicado, né? Então Deus sabia muito bem que muitos se tornariam extremamente pobres e se venderiam como escravos. Então aqui Deus, ele está dando um alerta tanto para aquele que vai ficar pobre, como para aquele que continua rico e torna-se senhor do seu irmão. Então, nesse aspecto aqui, o que vai ficar pobre, já vem o alerta para ele.
Ó, se você ficar extremamente pobre, você vai ter que se vender como um escravo. E eu vos libertei da terra do Egito para não serem mais escravos, mas para vos dar a liberdade de poder viver bem, você, a sua casa, sua família e os seus filhos. Então não haveria razão para um judeu ficar pobre, a não ser pela sua negligência, a sua ineficácia. Ele só se tornaria extremamente pobre, porque ele poderia ser extremamente inconsequente na administração dos seus bens. E como isso aconteceria, Deus já traz a advertência aqui. Então, para aqueles que vão ficar pobres, ó, se você não tomar cuidado, você vai se vender como escravo. E como escravo, você vai ser escravo do seu irmão. E o seu irmão vai ser senhor sobre você. Então, uma advertência. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí uma advertência para aquele que vai comprar um escravo judeu, seu irmão. Então, os mishpatim, os estatutos, trazem para o senhor de escravos, que ele não pode maltratar os seus escravos, os seus servos. Que tudo aquilo que a sua casa tem, a casa do escravo vai ter que ter. Tudo aquilo que a sua família vai comer, a casa do escravo vai comer também. Tudo aquilo que de bom haverá para a sua família, também haverá de bom para o seu escravo. Então, parece que ser escravo seria uma boa, porque tudo que a família do Senhor tem, ele teria. Tudo de bom que a família tem do seu Senhor, ele também teria. Mas só que nós não podemos esquecer que o escravo, ele deixa para trás a sua casa, a sua família, para ficar na propriedade do seu Senhor. É bom isso? Logicamente que não. Na questão dos bons tratos, né, realmente não vai padecer humilhação, não vai sofrer torturas ou qualquer coisa semelhante. Não haverá para o escravo judeu que se torna escravo do seu senhor, do seu irmão judeu, não haverá. Né? Mesmo aquele não judeu que se torna servo ou escravo de um judeu, ele não será, em hipótese nenhuma, ele não poderá sofrer nenhum tipo de tortura. Ele não pode sofrer nenhum tipo de ferimento por parte do seu senhor. Ele pode ter um ferimento devido a algum acidente de trabalho, mas não provocado pelo seu senhor, que é proibido. Então, nós vemos aqui que Mishpatim, ele traz realmente o quê? Ele traz ética, moral e espiritualidade para os seus senhores. E ao mesmo tempo para os próprios servos e escravos, porque vão ter que servir os seus senhores realmente com muita dedicação, fidelidade. Então, o servo, o escravo, ele não pode, em hipótese nenhuma, furtar nada do seu senhor. Ele não pode fazer um serviço mal feito para provocar danos ao seu senhor. Ele também tem ética, moral e espiritualidade a cumprir durante o seu período como escravo. Então, de fato, quando você ouve aí, e nós há várias décadas nós temos acompanhado o Estado de Israel, as forças de defesa de Israel, e sempre falamos que o exército de Israel, as forças de defesa de Israel, é o único exército do mundo que tem ética, moral e espiritualidade na guerra. Por isso, é inadmissível que alguém diga que Israel comete genocídio. Tanto é que o Tribunal Internacional de Justiça rejeitou a representação da África do Sul, apoiado por vários países, todos eles de esquerda, países socialistas comunistas, entre eles o Brasil, e todos caíram por terra. Por quê? Porque o Tribunal Internacional de Justiça não reconheceu
a acusação feita contra o Estado de Israel. Muito pelo contrário, reconheceu que o Estado de Israel tem o direito da sua defesa para a sua existência e também deu um ultimato para o grupo terrorista Hamas, para soltarem imediatamente todos os reféns que ainda estão no poder deles. Entendeu? Então, por isso, amados, quando pessoas, sociedades, países se unem com Israel e não contra Israel, Deus abençoa e faz com que também a sua sociedade possa ser abençoada com bons frutos. Os seus governos sejam abençoados com bons frutos. E o contrário também é realidade. Péssimos acontecimentos podem acontecer a estas sociedades e países que se levantam contra Israel. Entendeu? Porque Israel, além de ser a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus, Israel tem ética, moral e espiritualidade em qualquer ação que o pratica, mesmo na guerra. Para quem acompanha as notícias de Israel, para quem acompanha os canais de notícias de Israel, de lá de dentro, pessoas lá de dentro, dando notícias, lá do fronte da guerra, mostram lá uma boa parte do povo palestino declarando apoio a Israel e pedindo que livrem eles do grupo terrorista Hamas. Porque eles são escravos do Hamas. Eles são escravos dos terroristas. E o próprio povo pede libertação. E todos os destroços que viraram ali a faixa de Gaza, porque tem conexão com os túneis terroristas, abrigos de terroristas, várias casas, hospitais, creches, escolas, e até infelizmente usam até o local de reunião dos próprios muçulmanos, né? As mesquitas. Eles usam até mesquitas como abrigo de terrorista. Então eles não têm respeito nenhum com a fé, com a própria fé muçulmana dos muçulmanos. Entendeu? Então por isso, realmente, grupos terroristas, eles não têm nem ética, nem moral e nem espiritualidade, porque eles não respeitam nem a própria religião deles. Entendeu? Então, por isso, eles usaram muitas mesquitas como escudos, né? Para que Israel não detonasse as mesquitas, como as escolas, os hospitais, orfanatos, etc. e etc. Entendeu? Então, por quê? Porque Israel tem mishpatim, tem leis, tem estatutos, né? Tanto na sua sociedade em si, e mesmo estatutos e leis quando vão para a guerra. Isso daí mostra para nós que em todas as atividades que nós fazemos, todas as nossas atividades, elas têm que estar baseadas na Torá, para que nós possamos manter em alto nível a ética, a moral e a espiritualidade. Então, a ética moral sem a vida espiritual não quer dizer absolutamente nada, mas quando se une a ética moral, une a elas o espiritual, então a ética e a moral têm grande poder, grande influência na vida das pessoas, da sociedade. E Israel é assim. Israel é assim. É o único exército em que rabinos, líderes religiosos estão à frente, lendo Torá, lendo princípios, preceitos, leis, estatutos, unindo moralidade, ética e espiritualidade. Então o exemplo que fica para nós é que nós precisamos estar imbuídos disso daí também na nossa prática diária. Quanto à questão do escravo, que chega o tempo da sua liberdade e ele não quer ir embora, né? Então ele é levado diante de um tribunal
e então a sua orelha direita, né, ela leva uma furada, né, tem um corte na sua orelha direita, né. Então, por que isso daí? Então, segundo as explicações de Rashi, dos nossos mestres, falam bem, este ouvido que ouviu no Monte Sinai, todos os 10 ditos, as 10 falas, Haseret Hadibrot de Hashem, ele ouviu que não sereis escravos, eu vos libertei da terra do Egito para serem livres para me servir, e portanto vós sereis meus escravos, no bom sentido, obviamente, servos de Hashem, servos do Altíssimo, vós sereis meus escravos. Então, o que Deus falou no Monte Sinai, de forma oficial, palpável, por assim dizer, é que vocês serão meus servos, vocês serão uma nação santa, vocês serão uma nação de sacerdócios. Então, vocês serão os meus escravos, no bom sentido, meus servos, para me servir, e não para servir homens. Então, esse ouvido que ouviu estas coisas, agora no tribunal, ele recebe a sentença que vai permanecer como escravo por livre decisão, então a sua orelha vai sofrer um corte e vai ficar o sinal de que ele poderia ser uma pessoa livre, mas ele escolheu ser escravo de um semelhante seu, fazendo aquilo que é exatamente ao contrário da vontade divina. E por que a orelha direita? Porque dentro das escrituras, dentro da própria raiz da palavra, dentro da própria Kabbalah, a direita simboliza o bem, a misericórdia de Hashem. E o lado esquerdo representa o mal, aquilo que é negativo, destrutivo. É por isso que você vê os partidos de esquerda apoiam tudo aquilo que é destrutivo. E é por isso que é inadmissível um monoteísta defender um partido de esquerda, porque ele é contra a Torá, os partidos de esquerda. Então, automaticamente, um monoteísta que defende partido de esquerda, ele é contra a Torá. Não, eu não sou contra a Torá. É. Dentro da Torá e dentro da palavra de Hashem, é contra a Torá. Só não admite. Mas lá no fundo é. Por quê? Porque se identifica com partidos socialistas comunistas. E ao se identificar com o Partido Socialista Comunista, mostra que é contra a Torá. Ponto. Porque todos os partidos socialistas comunistas é contra tudo que está na Torá. Ponto. Quer você aceite ou não, quer você goste ou não, mas essa é a realidade. Eu sou um Benei Noah. O Benei Noah pode entrar na política, né? Tem alguns viés aí que dizem isso, né? Então ele pega e escolhe um partido. Aí ele pega e escolhe um partido socialista comunista. É totalmente inconcebível um negócio desse. Entendeu? Porque você vai ser parte daqueles que são contra a Torá. Daqueles que são contra Israel. Daqueles que são contra o povo judeu. E assim sucessivamente. Tudo aquilo que é de bom, de ética, moral e espiritualidade, eles são contra. Agora, se você se identifica, é outra história, né? Sabe aquele ditado que diz que a ocasião faz o ladrão? A ocasião também faz o perverso. Ele se descobre. Ele se revela. E aí, parte para o abraço, meu amigo. Então, por isso, o mesmo ouvido direito que escutou, não roube, não assassinarás, não cobiçarás as coisas do seu próximo, certo? Servirás e adorarás somente ao único Deus, etc, etc, etc. Né? Ele ouviu isso, mas ele não valorizou. Ele preferiu ficar escravo. Então, por isso, a sua orelha sofre um corte, né? E dessa forma, ele torna-se um sinal para ele, né? E para os que verem que ele poderia ser uma pessoa livre, mas ele preferiu
permanecer um escravo, né, fazendo exatamente aquilo que é contrário à vontade de Hashem. Sois livres. Com qual finalidade? Para servir a Hashem. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akun yavivanu. Dentro de Mishpatim, né, dentro desse mesmo nível, né, que nós encontramos aí, em outras palavras, segundo a premissa de Rashi, a Torá, ela reduziu o castigo do escravo para ser tão leve quanto possível. Para ilustrar este ponto, né, Rashi desafiou a presunção básica de que a orelha direita seria perfurada, ou talvez isso está incorreto e significa a esquerda. Já que a Torá está administrando um castigo mínimo, a orelha esquerda pareceria ser mais apropriada, uma vez que o lado esquerdo é considerado pela Torá inferior ao lado direito. Então, nesse sentido aqui, o Rashi ele está explicando que a orelha que ouviu no Monte Sinai não roube, e então foi e roubou, deve ser perfurado, né? Então, uma das formas de se tornar escravo é quando um judeu rouba e ele não tem como suprir o gasto, né, o prejuízo que deu à vítima, então ele se torna escravo da vítima, né? E aí, então, nesse caso aí, então a orelha que ouviu no Monte Sinai não rouba, e ela foi e roubou, né? Então, por isso, né, o roubo nunca é aceitável. Então, biblicamente, o roubo nunca é aceitável. Então, é só você ver aí qual é o partido que defende o roubinho de um celular, por exemplo, né? Então, você vê se está de acordo com a Torá. E você apoia o partido de esquerda, aí você me fala se você está de acordo com a Torá ou não. A Torá responde, ok? Rashi fala bem claro sobre isso daí, entendeu? Então, o castigo, ele na realidade dá ênfase, né, à questão da própria lei civil e penal de Mishpatim, ok? Os israelitas são escravos para mim, diz o Eterno, até mesmo quando uma pessoa está envolvida em negócios mundanos, ela não é um escravo para escravos. Pelo contrário, ela os usa para sua verdadeira necessidade, servir a Deus. Então, aqui, o que os nossos comentaristas querem trazer para nós. Nós estamos no mundo e nós estamos entre as coisas seculares e mundanas do nosso tempo presente, as questões materiais. Mas ao estarmos envolvidos com essas questões materiais, nós precisamos ter em mente de que não é aquele que mente todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano, entendeu? É mente, né? Mentalidade, certo? Então, a mentalidade da pessoa, ela está dentro de um aspecto de que ela precisa ter, essa é uma consciência, né? Vamos falar consciência para não confundir com aquele que mente diariamente, ok? Mas a pessoa ela precisa ter a consciência do quê? Ela precisa ter a consciência que tudo aquilo que ela vai fazer no mundo, o objetivo é servir a Hashem. Então, nós precisamos ter uma consciência que nós podemos dizer assim, uma consciência judaica da palavra. Por isso que é um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós precisamos ter consciência judaica. Que tudo aquilo que nós fazemos no nosso mundo secular, o objetivo tem que ser esse, servir a Hashem. A Ele dar a devida honra e a Ele dar a devida glória. Por quê? Porque a nossa consciência humana, o nosso cérebro, ela precisa ter esse conhecimento para entender que somente de Hashem, somente do Eterno é que vem o nosso sustento. Não é da nossa posição social, não é do salário, não é dos bens materiais que você tem, não é de uma boa, seja pequena, média ou grande
reserva financeira que você possa ter. Mas a nossa consciência precisa estar focado nisso. Que tudo que nós precisamos vem de Hashem. É Ele o provedor para as nossas vidas. Ponto. E aí então nós vamos estar envolvidos com o nosso mundo secular, trazendo presença divina, luz divina, santidade em tudo aquilo que nós realizarmos. E nós não seremos, como aqui fala, né, escravos de escravos. Ou seja, o mundo, na atual conjuntura, nessa configuração que se encontra, o mundo é um escravo de escravos, porque as pessoas estão envolvidas em satisfazer o mundo. E o mundo que nós vemos, ela está cheia de quelipote, de cascas, porque o verdadeiro mundo está debaixo de tudo isso que você vê. E somente nos dias de Mashiach, a redenção final, é que essas quelipotes serão arrancadas e o verdadeiro mundo será revelado. Por isso que fala que realmente não haverá mais guerras, não haverá mais doenças, não haverá mais mortes. Por isso que fala que os corações dos pais se convergirão para os corações dos filhos e os corações dos filhos convergirão para os corações de seus pais. Ou seja, haverá harmonia familiar e não atritos familiares. Então essas quelipote que você vê aí, esse mundo cruel, profano, mesquinho, idólatra, cheia de perversos e perversidades, serão realmente cascas, quelipote, serão arrancadas, serão transformadas e o mundo verdadeiro há de se revelar nos dias de Mashiach, na redenção final. É isso que nossa consciência precisa estar convencida, convicta desta realidade pela própria palavra, para que tudo que fizermos, nós possamos trazer a santidade divina em tudo aquilo que nós fizermos. Ok? Então, por isso, nós precisamos ter essa visão que a verdadeira necessidade que nós precisamos ter no nosso dia a dia e em todos os envolvimentos é: eu preciso servir a Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou servindo a Hashem? Ou estou servindo a escravos? Sendo um escravo, estou servindo a escravos. Entendeu? É que nem o Jonas de Souza aí de Guarulhos, Grande São Paulo, está dizendo aí, ó, transformar a arma em arado. Ou seja, a transformação de tudo. Por quê? Porque a terra ela precisa de agrotóxicos, né, para poder produzir. Nos dias de Mashiach não vai precisar de nada disso. Porque a terra se revelará como ela realmente é do princípio da criação. Uma terra fértil, produtiva. Entendeu? Então é isso daí, amados. Ok? Outra coisa que nós queremos deixar aqui para os amados, né, dentro desse aspecto, o princípio de que a Torá fala sobre o que normalmente acontece faz alusão à singularidade da Parashá Mishpatim. A Torá fala, significa, aponta para a criação do mundo físico que foi provocada pela fala de Deus. Então tudo que existe veio pela fala de Deus. Sobre o que normalmente acontece, faz alusão a eventos que são normais e mundanos, é um mundo secular. A fusão dessas duas ideias, a Torá fala, e sobre o que normalmente acontece, né, os eventos que são normais e mundanos do mundo físico, a fusão dessas duas ideias sugere que até mesmo o cotidiano do trabalho e da vida familiar da pessoa, o que normalmente acontece no seu dia a dia, pode ser preenchido com os valores e espírito da Torá. A Torá fala. Ou seja, aqueles nossos 5 passos, né? A nossa Teshuvah, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Tefilote, as nossas preces diárias, o nosso serviço diário. O estudo da Torá e os seus mandamentos. O estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações. E a de Sedaká.
Tudo isso envolve a nossa vida no nosso mundo secular. Esses 5 passos. À medida que nós colocamos em ação esses 5 passos, nós temos que focar eles, centralizá-los, servir a Deus. Então, tudo que eu fizer precisa ser: estou servindo a Hashem. Para que não venhamos titubear, ficar como que bêbados, blá, blá, ou João Bobão, blá, blá. Não, é firme, em frente, ashrei, em frente, em marcha. Fazendo com que a nossa emuná e o nosso bitachon seja cada vez mais forte na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Fazer de fato de que a Torá fala, através das nossas atividades seculares, é que tudo que eu estou fazendo, eu estou procurando santificar o que eu estou fazendo. O meu trabalho vou santificar, o meu salário vou santificar, a casa que eu tenho vou santificá-la, a família que eu tenho vou santificá-la, tudo que está ligado a mim e através de mim, eu vou santificar a Hashem. É isso que nós precisamos focar. Porque aí tudo estará a serviço de Hashem. E Hashem estará provendo para cada um de nós o que é necessário para que nós possamos viver, sobreviver até a redenção final. Porque na redenção final, absolutamente nada nos faltará. Por isso, Adonai Eloi lo ersach. O Eterno é o meu pastor e por isso ele não me faltará. É Hashem que não me faltará, né, no sentido mais exato da palavra. Porque quando se diz, né, o Eterno é meu pastor e nada me faltará, então eu fico preso no nada me faltará. Ou seja, eu vou ter riquezas, eu vou ter bens, eu vou ter... Não. Agora, quando nós realmente vemos uma tradução mais profunda, onde diz, ele não me faltará, então a minha conexão é com Deus, a minha conexão é com o Eterno. É Ele que não me faltará nas minhas necessidades, nos meus reveses da vida, que a vida nos reserva. É nisso que nós precisamos ficar realmente focados, para que nós não venhamos ficar como João Bobão, blum, 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 blum. Entendeu? Então, é isso que é importante aí. Então, por isso, amados, dentro desse aspecto todo, para que nós possamos aqui encerrar o nosso shiur de hoje, né? O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala sobre médicos físicos e médicos espirituais. Então, ele diz assim, se alguém, baseado nesse versículo, se alguém agride a outra pessoa, o agressor deve pagar pela sua cura completa de quem foi prejudicado. Sempre que ficamos doentes, Deus exige que procuremos a ajuda de um médico qualificado e que sigamos as suas orientações. O nosso Rebbe diz, você quer ver milagres? Procure um médico bom e atencioso, siga as suas recomendações e o milagre vai acontecer. Ou seja, não é o médico que vai curar você, não é a medicação que vai curar você, é Hashem que vai te curar. Porque se ele não abençoar o médico, se ele não abençoar a medicação, não vai acontecer nada, muito pelo contrário, vai te trazer muitos danos e prejuízos na sua saúde. Entendeu? É o foco, é a consciência da presença divina em todas as coisas. Em consonância com isso, Deus deu poderes aos médicos para curar os doentes. Mas enquanto os médicos são apenas incentivados a curar todo aquele que está enfermo, estão obrigados a tentar salvar aquele cuja vida está ameaçada. E assim, como existem doenças do corpo que ameaçam a vida, o mesmo ocorre com as enfermidades espirituais. No sentido espiritual, uma pessoa que se encontra em perigo mortal,
quando sua condição começa a afetar a sua habilidade ou desejo de cumprir os mandamentos da Torá, os mandamentos das 7 leis de Noé, suas ramificações, uma vez que é somente através do seu cumprimento que a nossa vitalidade espiritual flui de dentro de nós. As regras que se aplicam ao médico físico também servem para o médico espiritual, entre aspas. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um, não precisa ser um médico, literalmente falando, na questão espiritual, viu, gente? Não vai querer sair por aí passando receita, não vai por aí passando aí, indicando medicação A, B e C para fulano, Bertrano e Cicrano. Não é nesse sentido. O Rebbe está dizendo, entre aspas, um médico espiritual, o conhecedor da Torá, o conhecedor das 7 leis de Noé, suas ramificações, uma pessoa espiritual, na sequência. Ou seja, qualquer pessoa capaz de ajudar alguém espiritualmente doente. Ver alguém sofrer de uma doença espiritual menor nos incentiva a oferecer-lhe assistência desta natureza. Mas quando alguém se encontra em perigo mortal, no plano espiritual, quando está em risco de não cumprir com os mandamentos de Deus, estamos obrigados a oferecer-lhes assistência, sem permitir que nenhuma outra consideração interfira neste caminho. Ou seja, se você vê uma pessoa espiritualmente doente, e uma pessoa espiritualmente que está num perigo mortal, ou seja, ela conhece Hashem, ela conhece as 7 leis de Noé, ela conhece o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e de repente aconteceu alguma coisa, ela começa simplesmente a abandonar tudo. Ela está num perigo mortal. E você está vendo e você conhece a pessoa, você precisa fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. E não lhe dar as costas. É isso que o Rebbe está dizendo. Médicos físicos e médicos espirituais. Então, o mesmo cuidado que os médicos físicos têm, entre aspas, os médicos espirituais, fecha aspas, precisam ter para com os seus pacientes. Ou seja, se Deus fez com que chegasse a você uma pessoa que está numa situação, nessa situação negativa espiritualmente falando, é porque Deus está confiando a você o cuidado daquela pessoa, para você ajudá-la, para você socorrê-la espiritualmente, com bons conselhos, dentro da palavra da Torá, dentro das 7 leis de Noé, fazendo preces por ela, recitando salmos, dando os bons conselhos. E realmente fazendo preces em favor dela. É porque Deus está confiando que você é capaz de ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa está chegando a você e está abrindo o seu coração para você, é porque ela está confiando em você. E você precisa procurar fazer o melhor para ela. Porque você pode salvar essa vida. Você é o médico espiritual dela. E você pode salvar essa vida. Entendeu? Então, por isso, o nosso Rebbe, ele fala sobre essa questão. Para que nós possamos realmente sermos médicos espirituais das pessoas que estão fracas na fé, fracas na confiança em Hashem, ou mesmo que estão num perigo mortal. Quer dizer, já está perdendo totalmente ali o carretel e está realmente querendo resolver definitivamente, abandonar tudo. E a última chama de esperança está em você. Porque se ela chegou a você, é porque essa última chama de esperança está em você. Então você pode ajudar aquela pessoa. Ah, mas eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparada para isso. O mínimo você está preparado. No mínimo você tem. A base você tem. A sua fé e a sua confiança em Deus. E a base, você pode falar, você pode recitar salmos, você pode fazer uma prece junto com ela.
Aí se você sente que a coisa está meio complicada, então você procura um Beneinor, que é mais espiritual ou mais experiente do que você, e conduz essa pessoa a ela. Mas você vai ser esse porta-voz. Você vai ser esse médico espiritual dela, porque você está levando a alguém mais capacitado que você, sim, mas você, a primeiro passo, foi aquele médico espiritual que ela estava precisando. Aí precisou procurar um especialista, no modo de dizer, ok? Certo? Então você, junto com essa pessoa mais experiente, você estará somando com essa pessoa para que esta vítima, né, ou esse paciente, ele possa realmente ser salvo, realmente do mal, das garras do mal. Então, amados, o nosso shiur é esse daí, Mishpatim, né, é algo que está ligado conosco no nosso dia a dia, e nós não podemos abrir mão disso daí. Nós estamos no caminho sem volta. Voltar é inadmissível. Retroceder não está no nosso cardápio, ou não faz parte do nosso vocabulário, ou não faz parte do nosso dicionário. O que faz parte do nosso dicionário é Ashrei, em frente, em marcha. É isso que nós precisamos estar aí, ok? E então vamos em frente. Aí o Jonas está dizendo, promover ajuda é uma tzedakah, também é uma forma de tzedakah, ato de misericórdia, ato de justiça. Então, tzedakah, né, não é só o dinheiro, a doação, a oferta, o dízimo, entendeu? Né? Então, a tzedakah é você ser um ombro amigo. É você realmente usar de misericórdia, atos de piedade, atos de bondade para com alguém. E aí você estará, sem sombra de dúvidas, né, fazendo exatamente isso daí. Ok? Baruch Hashem. Vamos em frente, amados. Com a graça de Hashem, quinta-feira, estaremos de volta para continuarmos as nossas reflexões sobre Mishpatim. Foi bom estar aqui convosco nessa tarde. Shalom, shalom. Até lá.